excelente domingo a todos vocês. Hoje no retorno de Mulheres de Aruanda, um chamado a todos os povos. Você que nos assiste, você que acompanha o nosso trabalho, Mulheres de Aruanda sabe que é um trabalho desenvolvido juntamente com o Centro Espírita Universalista Marlene Chaves. E hoje nós estaremos aí num tema fascinante, fantástico, que é conhecer-se a si mesmo, né, Josi? Sim. O que não é fácil. Não, nada. Boa tarde, então, a todos. Me chamo Alorixá José de Xangô e também dirigente do Centro Espírita Marlene Chaves. Retornando, então, né, em 2024, a primeira live de Mulheres de Aruanda. E hoje a gente traz um convidado especial 2, né, que é o pai de Jair de Ogum. Boa tarde, me chamo Pai de Jair de Ogum, sou Baba Alorixá, da cidade de São Leopoldo. Agradeço o convite, estou aqui para ver que conseguimos avançar nesse assunto. E o pai Felipe de Oxalá. Boa tarde a todos, eu me chamo Felipe de Oxalá, sou Babalorixá do Ilexa Uni, terreiro localizado em São Leopoldo. E também nós temos aí os nossos convidados, né, Josi, que é o Carlos Antério e também a nossa convidada especial, Lisiane Portela. Eu me chamo Carlos, é uma honra participar dessa ação, né? Hoje nessa live. Eu venho aqui de Gravataí mesmo e sou um trabalhador da corrente aqui do Centro Espírita Luz e Vida. Lisiane Portela. Olá, boa tarde, eu me chamo Lisiane Portela, sou terapeuta holística, trabalho com terapias, também faço parte do Centro Espírita Luz e Vida. E, como sempre, junto conosco também, Catiele Mantelli, psicóloga, vai estar aí conversando conosco, tirando as dúvidas, né, Catiele, a respeito desse tema que parece ser fácil, mas não é tão fácil, que é conhecer-se, né? Boa tarde, pessoal. Então, estou aqui, né, junto com o Paulo, com a Josi, com os convidados, mais uma vez, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática, né, que, como o Paulo falou, parece muito fácil, mas não é tão simples assim, né, algo bem profundo e bem complexo. Tá aí, meus amigos, essa 1h20, 1h15, né, José, sempre passa um pouquinho. A gente quer conversar e gostaríamos também que você pudesse participar conosco, mandando aí as suas dúvidas, que você possa aí também interagir junto de nós. E esse tema, ele é algo, ô Josi, tão complexo, vamos dizer assim, que fez com que até a atenção de próprio Sócrates tivesse envolvida nessa temática, né? Quando ele vai lá e traz para a sua própria filosofia no Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né? Como algo fundamental para que a vida, para que nós possamos evoluir e crescer. Sim, é isso aí. Na verdade, para mim, o autoconhecimento, ele é a base de tudo, né? Para nossa sobrevivência, para nossa autoproteção, na verdade, né? Porque se a gente não se conhece, alguém com certeza vai falar por nós, né? Vai dirigir a nossa vida, né? É isso que eu entendo. Assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, ao pai de Jair de Ogum, né? No longo da tua caminhada, quantos anos de trabalho religioso? Trabalho religioso, meu irmão, casa aberta mesmo, casa atendendo a comunidade, 30 anos. 30 anos. 30 anos que eu tenho a minha casa na feitoria em São Leopoldo, já há 30 anos. E nesses 30 anos que tu trabalha com a casa aberta, como é que é para ti atender essas pessoas que elas devem de chegar lá com uma demanda bastante grande, né, com bastante problemas, e quando é que tu consegue avaliar assim que o que ela está passando é uma necessidade muito mais de ela realmente se conhecer do que qualquer outra coisa que ela foi buscar? Paulo, eu acredito que todas as casas de religiões de matriz africana são grandes laboratórios de assistencialismo, de acolhimento, primeiro porque nós, acho que todos da mesa há de entender quem é de religião de matriz africana, entende que quando nós abrimos a esse atendimento, nós procuramos entender a pessoa como ela é, primeiro quem ela é, e o que ela está vivenciando e passando, né? Independente da crença, porque nós atendemos mais pessoas que não são da nossa própria tradição, do africanismo, e sim pessoas leigas, muitas vezes conhecedores do culto ao orixá, e pessoas que às vezes vêm com problemas seus pessoais e às vezes nem tanto é espiritual, e às vezes com uma grande demanda espiritual também. Então, tudo através de um conhecer, reconhecer
o que está acontecendo, através, muitas vezes, do oráculo, às vezes da informação de uma divindade, no que nos passa de conhecimento. É ali que nós vamos ter esse filtro para sabermos como lidar com aquele problema. É complexo. É complexo. Josi, tu tem dito assim, geralmente, né, que todo sacerdote, né, de religião de matriz africana deveria ter um atestado de Seriedade mental. sanidade mental. E até porque ele precisa trazer essa orientação, assim como o pai de Jair falou, e entre outras, né, de poder também fazer aquela avaliação geral, assim, e muitas vezes ir bem focado e fazer com que essa consciência de quem está indo buscar ali desperte para que ela realmente se conheça e que através deste conhecimento, que é muito importante, você que nos assiste, você que nos acompanha, ô Josi, ela ter também essa avaliação de si mesmo, do que eu preciso mudar, mas para que eu consiga virar essa chave, eu preciso ter essa consciência. Né? Sim, é que eu acredito que um babalorixá, yalorixá, enfim, um dirigente espiritual, ele é um psicólogo, né? Ele não deixa de ser, né? E o que acontece muitas vezes? A gente exerce a profissão, né, de ser um psicólogo, porque a gente lida com o ser humano sem ter a devida licença. Então, por isso que eu mexo sempre que deveria haver, né, um atestado realmente de seriedade mental, porque nós, como dirigentes espirituais, a gente atende muitas pessoas. Tem pessoas que a gente vai atender e a gente vai dar a direção e ele vai questionar, e tem pessoas que não, tu vai dizer, tu te atira e a pessoa vai se atirar. Então isso é muito perigoso e muito delicado, né? Mas para a gente poder dirigir alguém, a gente tem que primeiro se conhecer. Quem somos nós? A gente veio a quê? Qual o propósito? O porquê dos porquês? Né? Então, a base do autoconhecimento para dirigir seres humanos, primeiro a gente tem que se conhecer. Acho que daí é psicólogo que pode explicar um pouco melhor, né? Exatamente, Catiele. Na parte da ciência, da psicologia, né, o que tu poderia trazer para nós assim e para as pessoas que nos acompanham nessas lives? Que fazer um ano, né, Júlio? Sim, de Mulheres de Aruanda, um ano, né? Tá fazendo aí aniversário este mês de abril agora. Uhum. E a gente sempre traz aí alguns temas aí bem fascinantes. E não poderia ficar fora essa questão de se autoconhecer. Tu deve de receber lá no teu consultório bastante pessoas com esse problema. Catiele, eu gostaria que tu trouxesse algumas informações para nós que pudesse ajudar a todos nós nessa questão assim, de auto se conhecer. Parece simples, mas não é. Sim. Bom, na verdade, o autoconhecimento ele não tem um conceito assim, né, dentro da psicologia pré-estabelecido que explique, né, e autoconhecimento cientificamente é isso, né, bem como o nome diz, né, no senso comum é a gente conhecer a nós mesmos, né. E, na verdade, não é uma coisa nova o autoconhecimento, né? Porque ele vem ganhando aí uma popularidade nos últimos anos, né? Vem se discutindo bastante sobre autoconhecimento, sobre a importância dele, principalmente ali, né? Durante pandemia e pós-pandemia, né? Que as terapias ganharam um pouquinho mais de atenção. Mas, na verdade, a questão do autoconhecimento, ela já é praticada desde a Grécia Antiga. Né? Desde ali do século entre 4 e 6, né? Ali antes de Cristo, já se tem questões de autoconhecimento, né? Mas o que eu percebo? Eu percebo um pouco parecido com o que a Josi estava comentando, né? As pessoas, elas não têm esse costume muito de questionar os outros e muito menos elas próprias, né? Sobre as situações. E quando tu não te questiona, quando tu não te pergunta, quando tu não quer entender e refletir, mas eu me sinto assim, tá, mas o que tá acontecendo? Por que nessa situação eu sinto raiva? Por que nessa situação eu sinto tristeza? Por que quando a pessoa me diz algo, eu sou agressivo, né? Não, o outro me fez algo e aí eu não gostei, né? Então não tem esse olhar pra si, né? Sempre projetado nas outras pessoas, no externo, né? E quanto menos questionamentos a pessoa faz, menos ela vai se conhecer. Tá, então tu diz que vamos dizer assim, a grosso modo, eu quero mudar, eu preciso começar a me questionar. Isso seria algo que tem realmente um fundamento, transforma? Transforma. A psicologia vê isso como algo necessário? Sim, porque na própria terapia o meu papel, né, enquanto psicóloga, é ir questionando o paciente, né, para ele criar uma certa estranheza sobre os comportamentos que ele está trazendo como algo natural. E nos relacionamentos?
tu tem visto, eu digo relacionamento, casamento, namoro, enfim, isso é bastante complicado, porque às vezes tu busca no outro, né? E o que precisaria acontecer é tu mudar, né? E tu tem visto bastante isso. Sim, isso também aparece muito, assim, no consultório, essas questões da pessoa, ela não saber o que ela quer dentro daquele relacionamento, aí se cria uma questão muitas vezes de dependência emocional, né, que também é outra questão que a gente tem visto bastante atualmente, né, então ela acha que o outro é responsável pela felicidade dela, né, que todo o mal que está acontecendo dentro daquela relação também é culpa da outra pessoa, né, então vai se criando essas confusões, assim, né, e aí tudo fica no externo, quando na verdade está no interno, né? Começa todos os problemas no interno, mas também quando é do interno, quando a gente entende que a gente é responsável pelos nossos próprios problemas, a gente pode resolver eles, né? Porque quando é com o outro, a gente depende da boa vontade e da consciência do outro para poder ter uma resolução, né? Então a gente vê assim que se trata muito de não demonizar tudo, né? Mas construir, né? Pai Filipe de Oxalá, como é que tem sido para ti nessa questão do autoconhecimento? Como é que tem sido assim na terreira que tu trabalha? Tu percebe isso, que muitas pessoas estão completamente confusas, não se conhecem, não se entendem, mas elas ainda querem um mar azul. O caminho de autoconhecimento dentro de um terreiro, ele é constante. Quando alguém participa de um terreiro, ele toma como base, pelo menos o meu entendimento, nós tomamos como base o mito, as vivências dos orixás. Cada orixá vai ter as suas vivências e a partir dessas vivências a gente passa para aqueles que fazem parte do terreiro, né, para que eles possam se conhecer e se reconhecer nessas vivências desses orixás. A partir desses mitos, a partir dessas lendas, a pessoa parte para o conhecimento de si. Desculpa, só falar uma coisa muito interessante. A partir desses mitos, eles são cheios de informações, de questões de construção, eles são cheios de informações com relação à necessidade de transformação interna. Isso é assim. Toda vivência, todo culto religioso afro é para justamente reviver esses mitos. A cada dança, a cada comida, a cada ritual que nós realizamos, a gente está sempre revivendo as lendas, os mitos dos nossos orixás. No nosso entendimento, a cada momento em que se faz uma reflexão diante desses mitos, as pessoas internalizam também aquilo para si, né? Naturalmente que elas carregam a sua bagagem pessoal, né? Que está ligada ao ori pessoal delas, né? Mas que de alguma forma isso vai se encontrando para que esse autoconhecimento possa ir se desenvolvendo. Se descobrindo, né? Não é à toa, né, que um dos principais elementos de Oxum, né, um dos orixás das águas, da fertilidade, né, é o espelho, né, e ela reflete esse espelho sempre para nós. Né? Então a ideia é que a gente sempre possa nos olharmos, né, e nos entendermos como pessoas, nos entendermos como ser humano, e eu também acredito que esse autoconhecimento parte também do conhecimento do outro. Né? À medida que eu respeito o outro, eu respeito a vivência do outro, eu também estou me autoconhecendo. É muito interessante, né? Ver que a gente não tem muita informação a respeito disso, a respeito, né, desses mitos, né, ligado. São grandes ensinamentos, né, o Pai Filipe, que existe isso aí, né? Uma riqueza muito grande. E que depende também, né, de uma construção. Aquilo que a Josi falava sobre sanidade, né? A sanidade passa também sobre o teu percurso de vivências, tanto na familiar, fraternidade, mas também o conhecimento religioso, que vai te permitir também auxiliar as pessoas que necessitam, né, desse autoconhecimento ou de outras necessidades. Muito legal, Josi. E nós trouxemos a Lisiane Portela. Lisiane, e nós estamos aqui curiosos, né, na verdade, desde que eu cheguei aqui, eu estou curioso para saber de uma luta tremenda que tu teve, que até hoje tu traz contigo mesma e que não era nada comigo,
de repente tu chegou com bombas e facas e revólveres, mas tu percebeu num dado momento que não era fora, era dentro, e que isso contribuiu para o teu crescimento pessoal. Algo assim, na tua família, na tua infância, algo que tu vivenciou e que tu possa compartilhar conosco, que te trouxe conhecimento. O que me trouxe conhecimento? A mudança, né? Tipo assim, ser uma criança que não me achava muito normal, né? Como assim? Como assim não era normal? Normal, assim, de sentir, ver coisas, assim, ou ter sonhos, assim, e... Tá falando de experiência extrafísica desde criança. Uhum. E isso, tipo assim, né? Criado no interior, né? Na igreja católica, né? E isso é bem difícil, né? Então eu cresci tendo que reprimir todos esses sentimentos, tudo isso, achando que era loucura, né? Não vou comentar com ninguém, não vou falar nada sobre isso. Porque não se conhecia? Porque não se conhecia, entendeu? Ainda mais no interior, né? Cidade do interior, São José das Missões, né? Não se ouvia falar em espiritismo e, né, em religião matriz africana, muito menos. Os cultos eram muito escondidos, né? Muito secretos, né? Era do diabo. Ah, sim. Era demonizado, né? Era do diabo. Tudo que saía fora do padrão, ou da igreja católica ou da assembleia, né? Desse que era mais comum, né? As igrejas que eram mais comuns no interior, era demonizado, né? Então eu cresci assim, reprimindo várias emoções, vários sentimentos, né? Só depois na fase adulta, eu acredito que dos 25 aos 26 anos, assim, comecei a ter aquela coragem de me expor para minha família, que realmente como eu era, como eu me sentia, né? Colocar para fora as minhas vontades. Eu sou assim, eu sinto isso, eu acredito nisso, eu não quero mais seguir, né, por esse caminho, eu vou procurar, né, tipo, um centro espírita, curiosa, né? Sim. Então isso, eu acredito que foi uma experiência muito grande, muito forte na minha vida, que me transformou. Que hoje me fez ser uma terapeuta, né, apaixonada pela terapia, pelo reiki, pelo cone, né, por trabalhar no centro espírita, trabalhar com pessoas, né, tentar entender cada vez mais o sentimento das pessoas, entendeu? A mudança, que mudar e admitir que algo não é como, né, daquele padrão que a sociedade coloca, machuca, né? Causa traumas, né? A gente tem que ter aquela coragem de admitir, não, mas isso serve para fulano, mas não serve para mim, entendeu? Então isso, para mim, foi muito transformador na minha vida. E a gente fica aqui ouvindo o teu depoimento, ô Josi. Quantas pessoas hoje, que talvez até você, meu amigo, que esteja nos assistindo, tenha a curiosidade de conhecer o centro de religião matriz africana, o centro espírita, e você não tem coragem porque vai bater de frente com uma família, mas tu tem aí, né, o que nós chamamos de mediunidade. E quantas pessoas, Josi, e vou fazer junto um paralelo com a Catiele, estão procurando psiquiatras, psicólogos, não que não devam, né? Deixar bem claro que sim, é válido, mas que também deveriam de procurar pela espiritualidade, porque é algo que está ali pulsando, né, nela, e que é algo que vai trazer um grande conhecimento, é algo que ela veio realizar nessa encarnação, sim, e que ela muitas vezes ela vai escondendo isso, e que um dia vai estourar. O Chico dizia assim, né, que para cada igreja, um centro que se feche, se abre 3 manicômios. Então, eu acho que tinha um pouco disso aí, né, da necessidade de se conhecer. Padre Jair, acho que tinha um pouco de falta de conhecimento, e aí, sem esse conhecimento, a gente fica cego. E sem esse conhecimento cego, o que nos aguarda é o abismo. Falta de conhecimento nos leva ao abismo. E aí que tá, né, Paulo? Na verdade, a base, né? Entendeu? É a base. A base. Porque o autoconhecimento, ele nasce com o parto, né? Sim. Onde eu estou? Que mundo é esse? Não, e legal que ela desde pequena, né? Mas chega um momento que ela diz, não, eu não vou levar essa cruz. Exatamente. E aí, os familiares, a base, mãe, pai e tudo mais, que não tem este autoconhecimento, Sim, exatamente. não vai dar apoio. Sim, E porque são criadas num regime, Sim. né, imposta por uma certa sociedade, entendeu? Então tu não Exatamente. pode sair do padrão, entendeu? Tu tem que seguir ali aquela regra, como se fosse uma regra invisível que todo mundo segue. E desde criança tu entende aquilo ali, que se tu não tá
sendo De acordo com os de acordo parâmetros. com os parâmetros, tu não é normal. Então eu não vou falar nada pra ninguém, porque senão eu vou ser taxada de louca. Em lugar de louca, no hospício, né? Se tu não segue a regra. Eu acho muito importante esse autoconhecimento, até para nossas próprias relações sociais que vivemos Sim. diariamente. Até porque nós vivemos com diferente, né? Sim. Não é porque eu sou colorado que eu tenho uma convicção do meu time, daquilo que eu acredito que é bom, que eu vou desrespeitar aquele gremista que eu convivo com ele. Assim eu vejo pela esfera, tanto nas questões políticas, às vezes que vivemos, e muito mais agressivo ainda Sim. quando se fala em religiosidade, Sim. em fé, que é o que nós guardamos mais sagrado sobre a nossa vida, aquilo que nós acreditamos. Então, lidar com esse diferente é muito complicado. Nós temos um grupo dentro da Unicinos, é o G-Direct, é um grupo de diálogo interreligioso, 18 segmentos religiosos que falam desse diálogo de paz. Faz 20 anos que a gente está nessa caminhada. Na Unicinos. Na Unicinos. Então, isso se tornou referência, assim, no diálogo Brasil, Esfera Brasil, por ser uma faculdade católica, né, mas trabalhando essa questão da interreligiosidade. Sim. Então nós trabalhamos muito autoconhecimento, até porque para mim sentar numa mesa, né, eu falar com a mãe Josiane, que é de uma outra nação, eu estar na casa dela, visitando a nação dela, eu tenho que respeitar o que ela faz. Saber que ali para ela, aquela forma de ser religiosa é o certo dela, o importante dela, e que não vai macular a minha fé, aquela pessoa que eu sou. Assim que nem quando o pai Felipe falou da teologia de cada orixá, porque nós às vezes convivemos com os filhos, eu sou filho de Ogum, daí eu posso dar porrada nos outros, posso brigar, porque eu sou filho de Ogum. Não, a pessoa tem que saber as suas características, saber inclusive os defeitos que tem consigo. Sim. Nós não somos seres perfeitos, sim, né? Mas somos seres sociáveis. Então as nossas imperfeições, nossos fantasmas, nossos bichos, né? A gente saber acomodar eles, sim, para conviver em harmonia com o outro, né? E interessante, né, pai, que até mesmo os orixás demonstram imperfeições nas sim, suas vivências. Sim. Né? Então, nessa caminhada, as imperfeições aos quais os orixás tiveram, cada um deles com a sua gente já qualidade. não precisa mais passar por essas imperfeições, né? Eles já nos ensinam diante dessas imperfeições e a gente pode aprender diante disso, né, a ter um caminho mais positivo para a vida. É muito interessante isso, é tanto que vocês estão comentando aqui, porque vai fazer com que aqueles que estão aqui nos acompanhando entendam, né, como é que eu inicio isso, porque tem muita gente perdida, mas para qual lado que eu vou? Né? Para qual lado que eu vou? Será que se eu for para a religião de matriz africana eu vou conseguir isso ou aquilo outro? Mas é muito mais profundo, né? Quando tu diz assim, olha, próprios orixás mostram as imperfeições que tiveram, né? As consequências que essas imperfeições nos levaram. Tu disse acomodar, né? Saber viver no meio social, muitas vezes deixar, né, isso mais escondido, seria? Eu não digo escondido, ser mais respeitado. Eu estava vivenciando ali o que a Elisiane estava falando. Eu consegui me remeter. Então não é esconder. Não, na infância dela. Sim. E sim as pessoas entenderam o que empatia, ela, né? entenderam o que ela estava vivendo. Né? Eu acho, ela estava dentro de um contexto familiar e a família não entender. Porque eu tive essa experiência com 3 para 4 anos, eu comecei a ter incorporações na minha casa, porém meu pai sendo católico, minha mãe sendo evangélica, me levaram numa terreira de Umbanda, com 7 anos. E lá, a primeira vez que eu entrei, eu incorporei com 7 anos de idade. Então, sabe, um pai e uma mãe, eu acho que tem essa missão de procurar o caminho, achar uma solução para guiar o filho. Se a sua religião não traz ainda esse conforto, saber migrar. E meu pai continuou, morreu católico, minha mãe morreu evangélica e o Dejair foi ser batuqueiro.
Então saber essa interreligiosidade, que somos pessoas diferentes, com características diferentes, né? Eu acho que a questão aquilo do histórico que o pai Felipe fala, teologia, que já vivenciados, né? Saber todas essas diferenças que tem em cada indivíduo, nós nos reconhecermos e aprendermos a viver com as nossas diferenças, a diferença do outro. A característica. Não tento mudar a Lisiane, não tento mudar o Paulo, mas diz não. E eles não tentam me mudar. Gostam de mim do jeito que eu sou. E quando a Katia estava falando a respeito das questões sentimentais, pessoais, né? Eu geralmente digo para as pessoas, não procura a tua felicidade no outro. Seja tu feliz. Quando tu estiver transbordando felicidade, compartilha com alguém que tu vai amar. Não procura o amor no outro. Tu te ame. Quando o teu amor transborda, vai lá e compartilha com outro. Daí teu relacionamento vai dar certo. E olha que interessante. E aí se explica a quantidade de rotatividade dentro dos templos religiosos. Porque o que a pessoa faz? Ela vai e procura o templo, Sim. o terreiro. Ela tem que procurar ela. Ela mesma. Ela mesma. Porque ela não se conhece nem a si, quanto Sim. mais a direção, né? E aí, é isso. E aí tu tem que tentar descobrir, te autoconhecer pra saber o que tu busca. O que tu busca, Pra exatamente. quando tu chegar naquele lugar, tu saber, não, aqui eu me achei, aqui eu me encontrei. É isso Esse aí. é o lugar, entendeu? É isso aí. Pra mim. Mas tu só vai saber disso quando tu te autoconhecer. Um pouquinho, porque eu acho que autoconhecimento é uma caminhada da vida inteira, Sim. entendeu? Todo momento tu tá descobrindo coisas novas, entendeu? Coisas que tu passa a gostar, que tu achava que tu não gostava e passa a gostar depois de conhecer. Nós somos mutantes, né? Isso. Tem que vivenciar, né? Isso. O que nós pensamos hoje aqui, daqui a 10 anos, Exatamente. vai ser outro pensamento. Exatamente. Vai se modificando, Esse né? autoconhecimento, ele exige o percurso também da caminhada É da uma vida, caminhada de uma intervenção. onde a gente vai encontrar pessoas, onde a gente vai encontrar lugares que vão nos construir como seres humanos. Sim. Logo se pensa que os problemas e as dificuldades, eles então não vêm para nos matar, né? Bem pelo contrário. Eles vêm, então, né, dentro disso que nós estamos conversando, Sim. parece que se eu tiver, né, uma análise mais profunda, eu vou ver que esses problemas, eles estão existindo para que possa me levar a algum lugar, um crescimento. Eu acho que um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento, um entendimento até valorizar o bom. Quando a gente vive um momento de tiroteio, de coisas ruins, assim, a gente valoriza as coisas boas. Né? Então, valorizar aquilo que é bom. Que nem às vezes eu digo, ai que bom tem gente ruim na Terra. Porque a gente valoriza as boas, sabe? Agora eu sei o que é o bom, né? Às vezes assim, se todo mundo fosse o Joãozinho do passo certo, né? Eu acho que fica tão monótono. O mundo exige equilíbrio para tudo. Né? Sim, olha. Eu acredito que uma casa de religião, ela deve sempre... Nós não pegamos pessoas perfeitas, bem pelo contrário. Eu acho que as pessoas que procuram uma casa de religião é para se religar por elas serem pessoas problemáticas. Daí vai da liderança saber cuidar, orientar para que a pessoa consiga se religar. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de religião. Pai de Jair, desculpa, Josi. Pai de Jair, me diz uma coisa. Então, está dizendo que as pessoas que chegam num centro religioso, na quase totalidade, chegam doentes. Eu não digo doença física. Sim, não. Física não. E espiritualmente sim. Eu digo, não chego a dizer doente, mas acho que às vezes ainda não vivenciaram, né? Porque nós inclusive acreditamos que a pessoa só vai iniciar a sua trajetória religiosa, né, a partir do momento que tem rituais, tem encaminhamento, preparações para aquilo, né? Às vezes não chegou o momento ainda, né? Então as pessoas precisam ser cuidadas e orientadas sim. Não sei se eu chego a dizer uma doença, mas eu digo uma... Mas não pode não ser doença, né, pai? Mas somos hospitais espirituais. Ah, sim, sim, né? sim. Estamos ali com a intenção de promover, de alguma maneira, junto aos orixás, né, a cura, né, seja do que for, né? Às vezes é uma necessidade psicológica, às vezes é uma necessidade de fato carnal, né? Mas sempre estamos ali para um acolhimento das pessoas, um entendimento, uma palavra, para que as pessoas possam também se encontrar, né? E dentro de um terreiro, a coletividade é o que gera essa cura,
né? Muitas vezes nem vai estar ligado ao Babalorixá, o encaminhamento da sua cura, mas é um irmão que divide uma fala, né? Eu passo o meu problema, tu passa o teu problema e juntos a gente vai se reconstruindo, a gente tem uma mudança de pensamento, mudança no olhar da caminhada que a gente faz. Tá aí, interessante, Josiane. E lá, Josi, no Centro Espírita Marlene Chaves, nas terapias que tu tem desenvolvido, isso tem te trazido grande experiência, sem sombra de dúvida nenhuma, com relação ao autoconhecimento, né? Sim, a gente faz um trabalho de expansão de consciência dentro do Centro Espírita, porque até nas nossas lives de domingo, em Mulher de Aruanda, nos passes, no magnetismo, a gente expande a consciência primeiro, traz esse alerta e depois a gente aplica todos os trabalhos, né? E isso eu venho fazendo inclusive na mesa do meu Búzio, né? Sim, Então, eu sou apaixonada pelo Reiki por isso, né? O Reiki traz essa energia que traz o equilíbrio, né? Exatamente. Corpo físico com o espiritual. E aí acontece a expansão de consciência, o equilíbrio. Porque o que acontece? A expansão de consciência, ela é a razão, né? Sim, é o Né? que comanda tudo, né? É o que comanda tudo. Então a gente tem que ter um raciocínio, né? Sim. Para nos conhecer. Por exemplo, chega nós, que somos batuqueiros, a gente sabe, chega até nós pessoas que doentes, mas muitas vezes não foram no médico nunca na vida. Entendeu? E aí querem que o orixá, com as energias, a quimbanda, enfim, resolva aquele problema. Mas a pessoa não foi no médico nunca na vida. Então, quer dizer, nós temos a nossa parte em tudo que a gente faz na vida. Então, o meu trabalho dentro do Marlene Chaves, dentro do Paixão, é expandir a consciência, trazer o raciocínio e depois aplicar as terapias. Sim. Para ser eficaz, né? Sim. Mas para isso eu estudo muito, inclusive com quem chega até mim, com o Paulo, com as trocas, com vocês. A gente vai conhecendo, lidar com o ser humano é muito difícil. Sim, Né? é complexo. E é isso que a gente faz. Para mim, a razão ela tem que estar junto com qualquer fé. E uma coisa impressionante, porque eu também, um dos grupos que eu trabalho é na questão do acolhimento no hospital, em Senapolto. Eu sou visitador no hospital, de um grupo também interreligioso dentro do hospital. E é impressionante, assim, quando a medicina se torna abraçada pela espiritualidade. Então, isso são duas ciências, assim, que se encontram e que têm que andar juntas. Uma coisa foi, se remetendo à pandemia, foi uma época, assim, que a espiritualidade teve que cuidar muito da ciência, na época da pandemia. Então, isso eu vivenciei, assim, muito direto na questão, assim, que foi o Covid. Então foi impressionante o que as pessoas precisaram de um apoio, o que as pessoas que trabalhavam justamente na área da saúde, né, os profissionais da saúde, precisaram da espiritualidade. E foi um histórico, assim, eu aprendi muito com aquilo, foi impactante para mim. Porque nós, dentro deste grupo, nós somos provocados até contar um pouquinho dessa história, que eu acho que nós somos convidados para fazer um acolhimento, uma oração para as pessoas que estavam internadas no hospital, para todo o grupo. E no dia que era para acontecer a oração, o único líder que apareceu foi eu. Os outros se recuaram, ficaram com medo de fazer oração. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas deu aquele... E daí eu tive durante 7 meses... 27 sábados a fio, eu ia no hospital fazer acolhimento, e na época não tinha vacina, e tu tava ali no peito e na raça, claro, com máscara, com higienização, tudo assim, mas meio que se expondo. Mas era importante porque eles pediam que fosse lá rezar por eles, eles se sentiam necessários, se estar se fortalecendo através de uma oração, de uma fé, e eu fiquei durante esses 7 meses lá, e eu até hoje não peguei Covid. E os outros líderes que não foram, ficaram em casa, pegaram. Então, assim, ó, eu acho... instrumento, né? É um A instrumento. espiritualidade, Eu acho né? que Deus, o sagrado, assim, ó, muitas vezes ele te reveste numa hora de Com certeza. aflição para te poder socorrer aquele que necessita. E eu acho que os líderes religiosos têm que estar preparados para isso, porque eu nunca tinha passado uma pandemia na minha vida. Eu não sabia, meus antecessores, meus antepassados, minha sexualidade não me disse como é que ia ser a pandemia ou como é que eu ia ter que reagir em cima dela. Eu procurei fazer todos os protocolos
que eram de praxe, né, para não me contaminar, me vacinar quando eu pude vacinar, enfim, tudo, né? Porque tu não teve dúvida. Não tive Tu dúvida. foi mesmo? Fui. Te conheceu num momento, trouxe experiência? Muita, aquilo assim, fortaleceu a minha fé e viu quanto há necessidade da espiritualidade andar abraçada com a ciência, com a saúde. É muito, a medicina e a espiritualidade, elas têm que estar juntas. Não deveria ter sido separado nunca, né? Não. Mas vai voltar, tá voltando. A separação? A se unir. Se unir. A se unir. Que maravilha. Está voltando a se unir. A gente houve muito depoimento de médicos, as próprias faculdades norte-americanas, elas já têm algumas cadeiras voltadas aos estudos ligados a questões da espiritualidade. Acredito sim que em bem pouco tempo a gente vai ter uma outra medicina completamente diferente, né? E isso através das vivências, né? Do se conhecer, do ver. É um laboratório, é uma experiência expandir, se permitir também, sim, que o outro também faça a sua cura também, né? Exato. Acreditar também Sim. no poder, né, do outro também, né? Mas eu acredito que nesse ponto a base é o respeito, né? Claro. Né? Porque se tu não tiver respeito pelo outro, Empatia. tu não vai ter oportunidade, né, de conhecer. Eu costumo dizer que eu sou a favor de todas as religiões. Até porque para mim a religião, é engraçado que eu vou dizer, mas para mim a religião é para adestrar seres humanos. A pessoa precisa... Forte isso. Eu vejo a religião assim, verdade. Né? Então, por que eu gosto do espiritualismo, do espiritismo? Porque ele é uma filosofia. Né? Então, a base é o respeito. Saber ouvir. Até né? quando tu fala assim, o meu Deus, né? Ou o nosso Deus. Quando tu fala o nosso Deus, tu tá Diferente. impondo para aquela pessoa o Deus que tu acredita. Né? Que muitas vezes não é a mesma questão, assim, da forma como tu vê Deus. Sim. Eu vejo de forma diferente, né? Então também aí gerando empatia, né? E aí tu tá falando do universalismo que vai entender isso todo e não vai dizer, não, é só o meu que é verdade. Né? Porque a fé ela é muito pessoal, né? A fé está dentro de cada um. E é tão triste, eu imagino que deva ser bem triste aquele que não tem fé em nada. Então, eu acredito que o universalismo, ele engloba tudo e a todos, né? E até mesmo os ateus, né? A gente tem que respeitar, né? Que eles têm a crença deles de serem ateus, né? Exatamente. De não acreditar em nada. E isso já é acreditar em alguma coisa. Exatamente. Nós fizemos um trabalho no Unicinos e nós procuramos pessoas de várias denominações religiosas para responder. E a dificuldade que foi de encontrar um ateu. Assim, tem muitas pessoas que não têm uma religião confessional, né? Não se identifica com uma denominação religiosa, acontece muito. Mas 99,9% das pessoas creem em algo. Eles acreditam em alguma coisa sagrada. É muito difícil nós encontrarmos um ateu. Eu acho que nessa minha trajetória, se eu conheci 10, foi muito. Nos meus 57 anos de vida. É muito difícil. O povo brasileiro é um povo muito dessa questão de fé, né? O brasileiro tem muito isso, muito forte com ele. Mas antes só um porém, Josi, eu queria ouvir do Carlos Antério também, que é nosso convidado, né? Tá tão quietinho ali. E conhecereis a verdade, Carlos, e a verdade vos libertará. Essa mensagem não é minha, é de Jesus, né? Ou quem sabe até de outros. Mas a partir de que momento as tuas vivências, a partir de que momento as tuas verdades começaram a te libertar e tu passou a te conhecer? Bom, eu passei a ter uma mudança interna desde o momento que eu assumi a minha maturidade, digamos, o meu início da vida adulta, que eu tive que tomar algumas decisões contrariando a muita gente. Então, se eu fosse dar ouvidos a quem estava, né, ao meu meio, eu não faria. O que tu pode compartilhar com a gente? O que foi exatamente? Um exemplo muito forte foi quando eu decidi me unir à pessoa que eu vivo até hoje, a minha esposa. A gente sofreu alguns preconceitos, algumas dúvidas que levantavam em relação ao meu, como é que eu vou dizer,
ao meu, como se eu tivesse ou não a capacidade para assumir aquela relação. Então a gente atravessou por bastante, a gente teve vários obstáculos, enfim. Outra coisa que foi muito importante, como a gente já está falando, vocês já falaram bastante aqui, o lado o cuidado do lado físico, né? Eu fiz o meu curso de enfermagem, trabalhei durante o início, desde o primeiro dia da pandemia, quando chegou o primeiro caso no Brasil, ou até quando foi descoberto no mundo, do início ao fim. Eu trabalhei dentro de áreas de internação, áreas de emergência, hospitais e pontos de atendimentos. Eu vivi isso no meu dia a dia, de perto, enquanto pessoas tinham medo de abrir a porta de casa para atender alguém no portão, eu tinha que deixar minha família em casa, tinha que colocar meu jaleco e bater no peito e dizer: hoje vai ser mais um dia de vitória. Então, isso foi muito bom para mim, para o meu desenvolvimento pessoal. Aprendi com essa experiência também a vencer muitos obstáculos psicológicos, inclusive. Hoje eu já não trabalho mais na área, né? Tenho outra área de trabalho, tenho meu próprio negócio. Então eu vejo o autoconhecimento, como a Lisiane falou, como a mãe Josi já falou, o autoconhecimento não é uma coisa simples e que a gente vai alcançar o autoconhecimento 100%. Até, digamos que na vida inteira a gente não vai conseguir chegar, porque a cada amanhecer é um novo dia e nem um dia é igual ao outro, né? O minuto seguinte nunca vai ser igual, então a gente está em constante aprendizado. Hoje, analisando o meu passado recente na área da saúde, naquela época eu tinha total certeza de que eu viveria aquilo ali até o final da minha vida profissional. Hoje eu já olho e já penso diferente, tanto é que eu saí da área. Então isso é um processo evolutivo. Vai mudando, Vai mudando. Outra coisa que o autoconhecimento influencia muito é no poder de decisão. Uma pessoa que não se conhece, vamos supor, ninguém se conhece, não dá para dizer que ninguém não se conhece em nada. Cada um tem o seu autoconhecimento. Mas eu creio que a falta de um conhecimento pessoal pode levar a pessoa a desenvolver, na grande maioria, vai desenvolver ansiedades, até depressão, uma falta de também personalidade. O equilíbrio porque mental, se tu não tiver um autoconhecimento, tu não vai ter uma personalidade de tomar alguma decisão, porque tu vai se sentir na obrigação de fazer o que a sociedade está te impondo. Sim. Tu vai se preocupar muito com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Quando eu entrei para a religião aqui na terreira, é a minha primeira terreira, eu nunca tinha entrado numa casa de religião, então eu tive que ter essa personalidade, porque a minha família, apesar de nunca ser, não era uma família, digamos, frequentadora assídua. A minha mãe sempre gostou nas missas católicas, né? Nas missas dos domingos, nas quartas. Eu nunca fui um frequentador, um praticante. Eu era um católico, mas eu só ia quando tinha algum evento, digamos assim. Então eu tive que tomar essa decisão de entrar para a religião sem me importar com... A gente sabe que a gente vai enfrentar algum julgamento. Porque sempre tem aqueles que vão julgar. O cara lá agora virou batuqueiro. O cara agora tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tem que se cuidar com ele. O cara é perigoso. Então a gente... tem isso também, rola? Que bom, né? Claro. Aqui uma facção. Que legal, né? Porque as pessoas acham, as pessoas pré-julgam que a gente que trabalha com espiritualidade, a gente
vai estar fazendo o mal para quem se aproximar. Mas tu pensava isso antes de entrar? Eu tinha esse Tu pré-julgamento. desviava de uma encruzilhada com relação? Não desviava, mas se me dissesse que se eu fosse ter uma discussão contigo, pessoal, e eu te souber, e alguém, tipo, ele aqui, o cara é batuqueiro, eu já ia recuar. Já baixava Eu o acreditava. Sério? Eu acreditava. Mas Então- tudo aquilo, meu irmão, que é desconhecido, causa medo. Sim. Né? Então, à medida que as pessoas conhecem mais, se apropriam mais do verdadeiro sentido religioso, que é a nossa religião, esse medo vai dissolvendo, né, aos poucos. Né? É verdade. Tanto é que eu e o Paulo, a gente trabalhou numa casa de longa permanência. Ou nem tanto, porque era uma casa de recuperação também. Né? Com os pacientes, todos eles sacerdotes da Igreja Católica, e a gente tinha conversas bem abertas com todos eles, e a gente sabe que muitos deles também acabam procurando a religião de matriz africana para tirar dúvidas ou para procurar ajuda. Tá doente, vou lá para fazer alguma coisa para tentar me curar, né? Então, esse lado aí também, esse pré-julgamento que eu tinha, é um exemplo de uma vivência que me trouxe um autoconhecimento. Eu esquecer esse lado aí e acreditar que tem muita coisa errada e que as pessoas não conhecem nada e acabam julgando. Então, desde a família até a parte espiritual, tu passou por alguns abalos e isso fez com que tu conseguisse te construir cada vez melhor. E no dia a dia ainda, né? Todo dia tem alguma coisa para eu aprender. Cada dia que passa, eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, com os meus gostos, porque eu preciso tomar decisões. Então, se eu não souber, se eu não conhecer o que eu quero, o que me faz bem, o que me faz feliz, ou o que me deixa, o que me traz negatividade e o que me entristece, se eu não tiver esse conhecimento, eu não consigo tomar decisão nenhuma. Perfeito. Josiane. Eu vou dar boa tarde aí pro Pai Choco de Iemanjá, que está nos assistindo, Mãe Vera Prestes, Vinícius de Ogum, Jorge, Pai Jorge de Odé. Boa tarde a todos os valorixás. Eu tenho uma pergunta pro Dejair. Pai Dejair, em algum momento da sua vida, assim, tu te deparou com algo que te surpreendeu? Contigo mesmo? Tipo assim, não, eu sempre fui gremista, um exemplo que eu tô te dando, e me dei por conta que eu não sou. Aconteceu algo parecido na tua vida que te marcou e que te trouxe o autoconhecimento de cara, assim? Bom, quando ser gremista nunca sempre foi colorado. Então, isso foi tranquilo. Nunca teve conflito com Que isso? bom, Não. Nunca teve conflito? Até porque quando, dentro dessa resposta, eu quando vou fazer alguma coisa, eu penso por que eu estou fazendo esta coisa. Legal. Né? Então, por que agora eu vou falar do meu time, tá? Por que eu vou estar dentro de um time preconceituoso que na sua formação só aceitou o branco, a elite, que não aceitava, Ficando quente essa conversa. que não aceitava o negro, o branco empobrecido, né? Então eu acho que eu estar sendo colorado é dentro daquilo que eu acredito como certo. Tá. Não é o melhor, não é o perfeito, mas é o certo. Mas é autoconhecimento. É autoconhecimento, saber por que eu estou ali. Assim como estar dentro de uma religião de matriz africana, uma religião que defende as causas que eu acredito, do poder da mulher, ser uma religião matriarcal, trabalhar o igual, né? Não adianta eu falar de apoderamento, de respeitar os diferentes, mas se a minha tradição proíbe, eu vou ser demagogo, eu vou ser de uma religião que, sabe, a minha religião não diz, isso é pecado, mas por que é pecado? Primeiro que a minha religião não tem pecado. O nosso orixá nos diz o certo e o errado. E aquilo que é certo, para mim, não pode transgredir o espaço do outro, fazer o mal ao outro. Então são coisas assim, ó, que a minha religião defende nela, lá onde eu bebo, a fonte dela é assim. Se eu fizer, eu estou fazendo contrário à minha fé. Né? Então nós podemos trazer essas conversas. Então eu sempre, assim, qualquer ação que eu vou fazer,
tem que se justificar as minhas ações, eu me penso, eu como indivíduo, que seja justificável eu estar ali ou torcendo por aquilo, sabe? Então eu posso explicar. Se as pessoas, porque eu tenho assim, mas eu sou assim porque eu acredito nisso, nisso e nisso. Quero até ouvir a tua versão dos fatos, mas a minha versão é essa e porque isso que eu estou aqui. Padre Jair, é bem legal o que tu está trazendo, porque vê que fazer uma comparação com o Carlos, que disse que era católico, mas não estava dentro da Igreja Católica, eles, né? Não se identificava mais com nada daquilo. Tu já não te identifica com aquilo que tu está fazendo, né? Porque assim, ó, para mim é muito tranquilo eu ir assistir uma missa, Sim. comungar, assim, tem amigos católicos, é uma tradição que eu acho legal. Eu só acho que não foi muito boa na época que o Vaticano disse que podia escravizar o negro e o índio porque não tinha alma. Sim. Aquilo ali foi um impacto horrível para as civilizações, né? Então tu te apoderar de uma fé para fazer mal ao outro, isso foi muito impactante. E muitas vezes, até por eu ser de uma religião que ela não é conversionista, nós não saímos por aí enfiando a nossa fé goela abaixo, né? Nós respeitamos a fé do outro. Se a pessoa vem na nossa casa, ela é bem-vinda. Já não pergunta se tu é católico, evangélico, luterano, não, né? Cor, raça, sexo, nada importa. Nada importa. Isso, o que nós acreditamos? Que a pessoa foi feita naquela sua natureza que é divina por Deus. E nós temos que respeitar essas características. Coisas que outras tradições, inclusive, satanizavam. Diziam que era um castigo, que era uma praga, que nem a pessoa que nascia com uma deficiência física. Uma pessoa que nascia que era uma praga, tentava julgar o pecado do pai e da mãe. Eu não acredito que uma criança nasce com pecado original, mas que criança que nasce com pecado, meu Deus, sabe? Dizer que uma pessoa que tem uma deficiência física é um pecado, é uma praga, não é sagrado. Nós temos Ossan e um orixá que é o médico da religião, dono das folhas, dono das curas, dono do dinheiro, porque, né, pai, que é mutilado de uma perna. Na minha visão, né, o importante para nós é o ser humano espiritual. Sim. Né? O que é a carne, pouco importa pra gente. O interessante é o que está contido no teu íntimo, né? No teu espiritualidade. Então essas convivências assim, sempre me deixaram muito tranquilo. Mas uma coisa que me impactou muito, muito assim, que eu me senti fortalecido assim, e foi impacto positivo, foi ainda voltando na questão das visitas, quando falou das doenças e tudo mais dentro do hospital, que quando a gente fez o curso de capacitação e tudo mais, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer abordagem num quarto? Porque não é da nossa tradição chegarmos numa pessoa e abordarmos ela religiosamente. Não. A gente espera que as pessoas... tu é batuqueiro. Tu é da linha branca, tu é da linha preta. Tem as contas, a linha preta é ruim. O preto sempre é ruim. Sim, a ovelha negra da família. Já comecei a ficar desconfiado. Então tem essas coisas. Mas não é da nossa tradição isso. E eu peguei isso, eu sabia todos os protocolos do que eu podia, devia, tinha que fazer numa visitação. Daí eu peguei isso, mas eu não sei como é que eu vou abordar uma pessoa. Daí eu pedi para a assistente social do hospital, que era psicóloga e assistente social, a Rossana, me acompanhar até o quarto. Eu disse, Rossana, vamos lá comigo para ver se eu estou dentro do script de andamento aqui dentro para uma avaliação. E quando eu cheguei, tinha um casal, assim, no quarto tinha um casal, eu cheguei ali, me apresentei, disse quem eu era, que era um visitador, que eu queria papá. Comecei a falar com a pessoa, falando, assim. Daqui a pouco o homem que estava na cama, assim, ele segurou na mão da esposa e pegou e disse, amor, eu não estou sentindo mais dor. Ela, como assim? Ele olhou para mim, o senhor é muito iluminado, faz 10 dias que a dor não me dá trégua. E o senhor começou a conversar comigo, a minha dor passou. Cara, eu me arrepio. Eu peguei e a gente veio trazer uma energia positiva, ele pegou e disse, o senhor é muito iluminado. Quando o senhor começou a falar, que o senhor disse que era de religião africana, eu fiquei meio resistente. Mas a sua fala foi um conforto para mim. A mulher, a esposa dele, começou a chorar. Porque fazia 10 dias que aquele homem sentia dor e eu até não sabia que... Eu geralmente via evangélicos e padres fazer esse trabalho. Hoje, tu está quebrando um paradigma, porque até então eu não tinha visto ainda pessoas de religião africana... Bom, eu te conto essa parte também. E me deu tranquilidade, ser visitador. Bom, nas questões das visitações nos hospitais,
Que nem lá no Hospital São Leopoldo existia, toda pessoa podia fazer um curso de visitador. Mas para ti ser, tu tinha que ser apresentado pela uma instituição cristã. Ali barrou o povo de matriz africana. Então nós conseguimos entrar num projeto com a administração pública, com o hospital, tirar a palavra cristã, ser de uma denominação religiosa. Daí se tornou abrangente para nós africanistas também. É porque, infelizmente, assim, a nossa Constituição, ela foi feita muitos gatilhos perseguitivos e que trouxe armadilhas complicadas para a existência da nossa religiosidade. Sim. Então, até a partir do momento que a própria Constituição dizia que o Brasil era católico, apostólico, romano, tu ser um evangélico ou tu ser um espírita era um contraventor, né? E isso já teve que ser mudado na Constituição. Então, tem vários fatos que a gente que nem teve uma questão de lei de proteção aos animais, uma lei linda, eu adoro animais, mas eles, quando foi aprovada essa lei aqui no Rio Grande do Sul, aquilo foi usado como uma bíblia para fechar as casas de religiões. Aquele ato que nós temos a sacralização, de consagrarmos animais para comermos do sagrado, que é da nossa tradição, a comida para nós é sagrada, e nós temos que a gente não consegue comer uma galinha viva, a gente tem que matar ela, sacralizar, depenar, temperar, preparar para servir para as pessoas, sabe? Então isso não é entendido. Sempre, quando houve essas leis punitórias, a gente teve que lutar muito para conseguir nos justificarmos como tradição, então assim, ó, esses gatilhos são complicados. Então as religiões de matriz africana assim, vivem dioturnamente essa guerra, de estar demarcando espaço, conquistando o respeito do outro, nos justificando, e muitas vezes porque as pessoas não entendem, né? Então é complicado, mas eu acho que é complicado essa conversa aqui, esse autoconhecimento, assim como a gente levar para fora essa nossa espiritualidade, nossa fé, mas estamos avançando, né? Eu acho que são pessoas com boa vontade, com entendimento, que sejam abertas, só que uma pessoa só vai dialogar com o outro quando ela se auto-reconhece, ela se sente tranquila, né, de não ser maculada naquilo que é seu, né? Ela então vai poder conversar melhor com o outro. Porque se a pessoa não tiver o seu conhecimento, ela já está numa defesa, numa blindagem, e eu não quero falar de outras coisas porque isso é ruim, porque ela não se reconhece. Então a pessoa só vai conseguir ter um diálogo a partir do momento que ela se auto-reconhece. E ela se sente confortável para sentar em qualquer lugar e conversar sobre qualquer assunto. Aquilo só vai lhe somar, não vai lhe diminuir, não vai lhe machucar, não vai lhe macular. Eu acho que é isso que importa. Vai agregar. Sim, porque todas as pessoas têm um pouco para te oferecer, de uma experiência, de um conhecimento, até de uma troca de receitas, sei lá, alguma coisa a pessoa tem para te oferecer. E basta estar aberto para aceitar isso. Sim. Penso eu. E aí eu vou abrir uma ressalva aqui, que como é importante qualquer ser humano reconhecer que tipo de religião que está adentrando. Sim. Entendeu? Mas para isso precisa Se Se conhecer primeiro e depois conhecer o outro. Exatamente. Né? Porque hoje, nós, povo de matriz africana, a gente tem um pouco de dificuldade, né? Vamos falar num todo, de vir e abordar várias pautas, porque muitos estão dentro da religião sem saber o que estão cultuando. Exatamente. Sem saber o porquê, né, Jô? Sem saber o porquê. É importante a gente saber quando Exatamente. tu entra para qualquer religião, quais bandeiras tu tá erguendo, né? Se a gente está dentro faz parte Eu acredito, né? de uma religião afro, é inevitável que tu tenha que levantar a bandeira antirracista, né? Exatamente. A primeira bandeira, como é que tu vai fazer ser parte de uma religião afro se tu não levantar essa bandeira? Exato. Então, o conhecimento, o autoconhecimento tem disso também. Né? Tu entrar dentro de uma religião, tu tem que saber o chão que tu está pisando. Né? Para que tu possa desenvolver essa religião e a tua espiritualidade de uma forma realmente abrangente. Né? Sim. E sabe que isso é bem interessante porque tá em tudo, né? Desde aquela mãe, daquele pai que diz pro filho, não, eu quero que tu seja dessa profissão, eu quero que tu case com esta pessoa, eu quero que tu te envolva com essa etnia.
sabe? E muitas vezes por medo, e aí entra um pouco o que a Lisiane falou, as pessoas vão se submetendo, mas aquilo vai gerando em torno dessa pessoa uma nebulosa, o Catiele, que é patológica e que muitas vezes, dependendo do nível que ela se encontra, ela é até irreversível, né? Ou eu estou dando aqui um ponto final muito drástico? Eu gosto, Paulo, dessa ideia, tá? De que é uma sentença, então chegou num ponto que não tem mais o que fazer. Sempre tem. Sempre tem. Olha aí, então não tá perdido. Né? Acho que a gente sempre tem o poder de transformar as coisas, né? Mas é isso, precisa ter uma disponibilidade, precisa também ter uma certa humildade para poder reconhecer, né, que as coisas não vão bem, de poder pedir ajuda também, né? Porque ninguém é obrigado a saber como agir sozinho, né? Mas a gente precisa poder reconhecer que, bom, eu não consigo, então quem pode me ajudar a fazer esse processo, né? Até que eu possa conseguir por mim mesmo. Eu vou dar boa tarde aqui pro pai Leandro de Oxum Demum, boa tarde. Boa tarde. Mas a Catiele falou uma coisa bem interessante, a humildade, né? A humildade, ela é, vamos dizer, a chave para abrir essa porta, né? Porque muitas vezes nós que tratamos com seres humanos, a gente sabe que muitas vezes as pessoas almejam determinados locais, lugares e ambições, mas muitas vezes eles não conseguem reconhecer que não conseguem nesse momento, ou falta até, né, vamos dizer, protocolos a ser cumprido para que se chegue, né, verdadeiramente assim aonde gostaria. E aí é que tá. Por isso eu digo que o autoconhecimento é um trabalho diário, né, com quem está em busca e também com quem está apoiando. E o imediatismo, né, Josi? As pessoas, nós vivemos um mundo que é muito rápido, as coisas acontecem de uma forma muito agressiva, né? E muitas vezes as pessoas não dão um determinado tempo para vivenciar as questões, experienciar, para que isso possa realmente se construir como pessoa. Leva tempo, né? Eu, com 43 anos, me considero me autoconhecendo o tempo inteiro, né? Então, e tenho certeza que quando fizer 50, ainda vou estar em construção do meu conhecimento. A gente não é imutável que a gente vai seguir se reconstruindo, né? Então é preciso que a gente encare o tempo. É preciso, o tempo também é orixá, né? Sim. Então a gente precisa respeitar o tempo também das coisas para que tudo saia da melhor forma possível. A cada quilometragem um desafio, né? Às vezes a gente pensa, não, vivenciei aquela experiência, consegui vencer, mas daqui a pouco já é outra coisa que está ali no caminho, que tu vai precisar trabalhar com isso mesmo, e aí vai entrar o que a Catiele falou da humildade, né? Para a gente poder reconhecer que eu preciso sempre estar me moldando, né? E deixar de buscar no outro, né? Eu acredito que é em nós, né? Não é no outro. Né? Tudo é nós. Hoje eu até falei no Centro Espírita de manhã na live que tudo parte de nós. Geralmente o ser humano ele joga pro outro, né? As insatisfações. A carga, né? Sempre aquela no carga outro. que pesa, daí é mais fácil tu aliviar ela jogando no outro, né? Enxergando no outro. Tudo parte de nós, né? Sim. Eu costumo dizer que o ser humano faz com a gente o que a gente permite. Sim, Né? exatamente. Quantas vezes a gente ouve, né, Pai Felipe, nos atendimentos, mas o tal Pai de Santo fez algo errado pra mim. Fez por quê? Por que ele fez errado? Ele te amarrou, botou uma corda no teu pescoço e te levou? Sim. Não. Foi conivente. Tu aceitou, né? Tu aceitou, tu não pesquisou, tu não observou. É isso, é por aqui, é por ali. Mas por que ele tá me pedindo isso? Então, geralmente, o ser humano faz isso, ele joga no outro. Sim. Tá tudo errado porque o Pai de Santo lá da esquina fez tudo errado. Não, mas ele fez porque tu aprovou. É aí que tem que ver, tem que mudar as posições. Não é o outro, somos nós. Né? É nos perguntar o porquê, né? O porquê que nós que queremos isso? tal coisa ou tal... Por que sentimos tal sentimentos? Por que... Sempre colocar o porquê em determinadas situações, assim a gente busca o autoconhecimento, né? Eu costumo dizer também, nas minhas pautas, que quando a gente encontra algum obstáculo pela frente, a gente não tem que perguntar, mas por que isso aconteceu? Mas o que isso está lhe dizendo? Vamos falar de relacionamento, né? Os relacionamentos aí, vamos dizer que é 50%, né, a base da humanidade. Quantas pessoas ficam procurando incansavelmente relacionamentos?
Ou e não dão procurando certo. a perfeição no relacionamento. Mas aí isso a não pessoa, existe, né? Exatamente. Aí a pessoa tem que olhar para dentro de si e se perguntar, mas o que isso está me dizendo? Por que não dá certo? Aonde é que tá? Por onde que eu tenho que ir? Não é o outro, é nós. Josi, o que é um relacionamento pra ti? Relacionamento é geral. Relacionamento é te relacionar com pessoas. Para mim, relacionamento é isso. Tu conseguir se relacionar com pessoas. E dentro disso tu já trabalhou dificuldades, viu no outro muitas vezes querendo colocar toda a carga de lixo sobre ti, Já. sair fora, mas para isso tu precisou te conhecer, né? Precisei me conhecer. Geralmente, quando a gente é adolescente, a gente passa por isso, né? É interessante. Né? Geralmente, quando a gente é adolescente. Sabe desculpa, mas uma pergunta que eu faço muito para as pessoas às vezes, porque eu gosto de botar ponto de interrogação na cabeça dos outros. Das pessoas às vezes queixar, ficar no meu serviço, papapá, na minha casa, minha família. Eu pergunto para a pessoa, escuta, tu não te dá bem com ninguém da tua família? Tu não gosta dos teus vizinhos? Tu não te relaciona bem? Todo mundo tem inveja de mim, mas que inveja do quê? O que tu tem? Sabe? Tu já tentar te analisar e assim, uma pessoa que não consegue manter um círculo de amizade longo, porque a gente conhece muitas pessoas, mas assim, a partir do momento que tu não consegue conservar amigos por muito tempo, tu tem que te procurar um psicólogo, Dá pra repetir de novo? Dá pra repetir de novo? Não. Dá pra repetir, cabe repetir. Eu penso, a pessoa precisa de um tratamento, precisa se autoanalisar. Sim. Porque nós vivemos com diferenças, com pessoas diferentes, a gente tem que respeitar o outro da maneira que ele é, né? Não perdendo a nossa natureza, né? Sabendo se dizer eu sou assim, tu gosta de mim, que bom, se não gosta, que pena, mas eu vou achar alguém que gosta de mim do jeito que eu sou. Mas assim, a pessoa quando não consegue travar amizades durante muito tempo, não se dá bem. Às vezes a gente está dentro de uma família por uma missão, tu tem que estar ali, né? Com dharmas, com karmas, às vezes as famílias se repetem, se reproduzem para consertar coisas de outras vidas, se nós acreditamos nisso, né? Tudo bem, mas em nenhum aspecto, tanto na sua vida profissional, pessoal, a pessoa só vê pessoas perseguindo, pessoas querendo, muito, tem inveja de mim, mas inveja do quê, meu Deus? Eu fico pensando. Veja aí, outro dia eu recebi aqui no centro exatamente isso. A pessoa veio e disse, da portaria da minha empresa até a direção ninguém presta. Bom, daí eu já fico meio desconfiado, né? Completamente. Pô, mas daí ninguém é bom pra ti, né? Ou na família, é um problema, né? Eu tenho uma pergunta Na pra terreira ti. ninguém presta. Paulo, eu tenho uma pergunta pra ti. Tu acha que é mais fácil se conhecer ou conhecer o outro? Conhecer. Na tua visão. Na minha visão, é mais fácil É. se conhecer, é buscar se conhecer. Tu acha que é mais fácil? Eu acho que sim. Eu acho Por que mais que- fácil conhecer o outro. Conhecer o outro. Eu acho. Conhecer o outro. Tu acha? Eu acho. Eu acho. Mas e quando o outro mascara, quando o outro é um camaleão? Mas olha só, eu costumo dizer, eu digo sempre lá no Madeira e Chaves, que a gente tem que observar o que a pessoa come, o que ela assiste, o que ela aprecia. Essa é essa pessoa. Mas eu entendo, Josi, que à medida que tu consegue conhecer o outro, tu já se conhece. Porque tu só consegue ter esse olhar empático com outra pessoa sabendo quem tu é. Né? Tu só consegue desviar das ofensas, desse tipo de coisa, à medida que tu se conhece. Né? Porque quando tu se conhece, a ofensa já não te atinge mais. Não. Ou é verdade, ou é, ou não é, ou não é. Tu sabe quem tu Então eu vou fazer uma pergunta pra ti, Felipe. Se é mais fácil conhecer o outro, será que tá aí a resposta por tantos relacionamentos não dá certo? Será que essa pessoa, vamos dizer, uma pessoa qualquer, né? Ela, quando diz eu não consigo me relacionar com ninguém, é porque ela não se não conhece? se conhece. E aí ela busca Porque quando incansavelmente no outro algo que não bate. Quando tu Exatamente. se sente insatisfeito consigo, tu busca a felicidade nas outras pessoas. E nem só falando de relacionamento, tu invade né? a vida das outras pessoas, né? É quase um sanguessuga que vem lá e se encosta na vida da outra pessoa. Obsessor. Aí quando tu percebe que aquela vida não é a tua, tu vai parte para Parasitar o outro de novo, É. quando tu suga Então, tudo. então esse processo, né, é de se autoconhecer mesmo. Né? Eu me conheço, eu gosto de mim como eu sou e tá tudo bem. Quem gostar, quem quiser vir junto comigo, que venha. Né?
E quando a pessoa se fere com algo que não diz respeito a ela, é sobre ela, né? Sim. É mais ou menos assim, né, psicóloga? Sim. Né? Então a gente costuma dizer, eu sempre falo lá e brinco muito com o Facebook, ele é um detector, né, de inveja e tudo mais, e ciúme. E aí muitas vezes alguém larga uma frase lá e muitos se tocam, se sentem mexidos, ofendidos, e na verdade tu atira o chapéu e cai em 10, 20. Como o pai dele disse, nem mais foi ou pra menos. pessoa. Não, né? nem foi. Eu vou dar boa tarde aqui pro Maninho Rodrigues, Elismar de Ançã e o pai Antônio do Bará. Boa tarde, obrigada por estarem aí com a gente. Assim, ó, porque é bem interessante, né? Quando tu te conhece, né, tu passou a te conhecer, então tu não vai mais te importar fora, né? Com a opinião alheia, Tu não vai. Então eu ainda acho que se conhecer ainda é mais fácil do que eu buscar isso infinitamente em 7 bilhões de pessoas. Talvez não seja fácil, né? Não. Mas é um pouco mais fácil do que o outro, Do que o né? outro. Do que o outro. E aí, Catiele, como é que tu vê isso? Das pessoas que chegam e dizem assim no teu consultório: ah, mas o pai não muda, mas a mãe não muda. Às vezes o filho tem 40 anos, tá com o pai e com a mãe ali. Mas o pai não muda, não aceita a minha religião, não aceita a minha opção sexual, não aceita o meu relacionamento com A ou B. Aí Tu faz ele se questionar até eu ele jogo entender. a responsabilidade pra pessoa, né? Tá, mas ele vai se Teu matar, pai- sai dali. Teu pai não vai mudar, tua mãe não vai mudar. Tu já tem essa consciência, né? O que tu quer fazer com isso, né? E por que tu não muda, então, o teu jeito de lidar com eles? Larga na lata, assim. E ele sai dali vivo, ou se mata, ou troca de psicóloga. Olha, às vezes a pessoa não fica realmente muito satisfeita, né? Ah. Alguns interrompem sim, o tratamento, Interrompem? né? Porque não gostam do que escutaram, né? Enfim, mas eu tenho que trabalhar dentro do meu entendimento, né? E eu sustento o que faz sentido pra mim, que é isso, né? De que a pessoa ela precisa se responsabilizar. Bom, então se eles não mudam, mude tu. É o que é possível fazer. Exato, eu penso sobre isso, né? O que é possível? É possível mudar o outro? Não, não é possível mudar. Tá na nossa mão, Mas né? é possível mudar o teu olhar sobre essa pessoa? Isso é possível, porque compete a ti. E isso também os pais, né? Muitas vezes eles estão ali focados sobre uma situação do filho e o filho não quer mudar. E o pai e a mãe, então, né? Mas acontece também de se levantar da mesa de búzios e não voltar mais na Sim. religião Sim. também, assim como sai do consultório também. Acontece. É a mesma coisa, é bem Sim. parecido, né? Tem gente que está lá querendo quebrar a casa. E no aí meio por já não algumas presta horas. mais aquela casa. É isso aí. Sim. Geralmente o ser humano quer escutar aquilo que ele quer. E aí é que tá, olha que interessante. Geralmente ele encontra alguém que diga o que ele quer. Entendeu? Porque isso aí é o que mais tem. Ah, Entendeu? É muito comum o ser humano bater de frente e parar em lugares, determinados lugares, que vai escutar realmente o que quer. mas nada é mais caro do que aquilo que vem de graça. Mas eu acho que o mais lindo de tudo isso é tu dar tempo e depois, quando tu vê que a verdade Sim. prevaleceu, É. a pessoa voltar com o rabinho no meio das pernas. Tu já viveu um ser. Muito, muito. Às vezes as pessoas queriam insistir numa situação, tu dizer que não é do ciclo, não é do caminho, não é por ali. E a pessoa, não, eu quero, não é. Não, eu vou procurar alguém que faça. Então vai. Não, mas eu pago quando quiser, mas eu não estou à venda. Eu não vou me vender por causa disso. Eu não vou machucar meu sagrado, fazer uma coisa que eu não acredito que não vai dar certo. Só vou te enganar a criatura. Ah, rola uma proposta aí também. Sim, rola. E às vezes assim, coisas muito perigosas. Eu já tive propostas de uma pessoa chegar dentro da minha casa e querer me oferecer o carro que estava estacionado na frente e mais ações da empresa para fazer uma axé para matar o pai dela, que ela queria administrar a empresa do pai dela. E eu peguei e disse, não, nós não temos o dom sobre a vida de ninguém. Não, mas não, tu pode procurar, mas a religião que eu pratico, a religião do orixá, jamais um filho, uma filha vai fazer um axé para matar um pai e uma mãe. Isso não existe. Não, mas ele está fazendo, o patrimônio é dele, ele joga fora, ele queima, ele dá para quem ele quiser. E tu é filha porque tu não luta e não conquista o teu patrimônio, então, com as mesmas condições, seu pai lutou, menina. E eu peguei isso, não. E ela foi pelo... Infelizmente, depois de alguns anos, quem teve câncer foi ela. E ela foi embora antes do pai dela. Lei de causa e efeito, né? É. Sim. Então isso nós vivenciamos muitas vezes nas questões das pessoas quererem coisas muito imediatistas, né? Coisas que não estão no destino dela, às vezes afetivamente também,
mexer em coisas que não é para elas. Às vezes a pessoa quer ser médica e fazer cirurgia, mas nunca fez um curso de medicina. Eu né? quero ter o que é do outro, É. mas não Eu quero já percorrer o mesmo caminho, que né? o outro percorreu. É. Então nós lidamos com essa questão muito complicada. Mas aí, pai de Jair, que vem o contraditório. Pai de Jair lida com isso. Josi, pai Felipe. E a multidão que alimenta, né? Sim. Esses seres humanos que eu vou dizer um tanto confusos, porque vão alimentando aquilo ali, vão alimentando, entendeu? Então por isso a importância da expansão da consciência, Sim. né? Por isso que quem tem um pouco de raciocínio, de razão, tem que levar pra rua isso, tem que levar pra fora. Que é uma evolução que está acontecendo dentro das serreiras, dos centros espíritas, Isso. que nem os nossos, né? Hoje a gente está aqui debatendo sobre esse assunto, é isso, para trazer Levar a a expansão. expansão de consciência, trazer o equilíbrio mental, a saúde, né? Que parece que o pessoal lá fora está um pouco perdido, É né? isso aí. É Na bem verdade, isso eu aí. acho que a grande não, mas uma, não digo uma falha, mas a falta a pessoa ser humilde, falta humildade para a pessoa admitir erros e atitudes. Então, para uma expansão de consciência de uma pessoa que não admite quando está errada, ela não vai conseguir expandir, porque ela não vai conseguir corrigir aquela falha ali. Ela pensa que, na verdade, o que é errado para ela tá certo. Mas, Carlos, eu acredito que acontece isso porque é alimentado, sabia? É alimentado. Alguém está alimentando aquilo ali. Entendeu? Porque se ela batesse em qualquer lugar, seja sacerdote, o consultório médico, e ela ouvir a real situação, ela vai tomar para si. Se condicionar. Entendeu? Mas o que acontece? Ela vai no pai de Jair e falou, verdade, eu não aceito ver na mãe Josi, eu falo que ela quer ouvir e pronto. É isso aí. Entendeu? E aí a gente fica alimentando e alimentando e alimentando. Porque as pessoas só plantam em terreno fértil. E o erro Se vai tu não deixar aquela planta crescer ali, ela, É isso aí. ela E daí o erro vai Vai indo. persistir. se dilui. Vai E tem que persistir. diluir ali, tem que diluir. E eu acho que as casas de religiões, as pessoas que trabalham com o nervoso do outro, os problemas de conhecimento, eu acho que nós temos que saber diluir isso. Sim. E filtrando e diluindo. Seja de uma esfera psicológica, religiosa, mas temos que... Eu tenho aqui uma pergunta, a Luciane Ferreira. Ela disse, conhecer requer olhar para as suas sombras e nem sempre é fácil. Por isso eu acabo olhando e apontando o outro. Olhar para as suas sombras, Paulo. O que tem para dizer para nós sobre isso? Como tu falou ali, né, essa questão dela participar com a gente, dizer, olhar para a sombra, né? É muito complicado. Tu precisa, Profundo, né? Muito profundo. Tu precisa, assim, querer mudar. Né? Tu precisa querer mudar, tu precisa realmente refletir. Muitas vezes eu vou falar de mim, eu já me bati muito com certas coisas na vida que eu queria. E que a criança interna, Catiele, ela tá ali gritando, né? Daquilo que ela quer e que o universo disse não. E não tem nada de errado. Né? Tu precisa trabalhar isso, tu precisa entender que muitas vezes aquilo que tu quer não é possível. Tu não está preparado ou não é para ti. E aí olhar para a sombra, ela dói, né? Dói, porque é um deserto também que tu vai estar passando, né? E tu precisa realmente de humildade para aceitar. Tu precisa de uma introspecção muito profunda. Eu estou falando de algo profundo, né? Não aquilo ali que muita gente diz, eu quero daqui a pouco, não quero, não. Estou falando de algo realmente profundo. E que vai fazer tu crescer depois que isso tiver concluído, tu trabalhou, tu lapidou isso, né? E aí vem sim um crescimento, e tu entende isso, tu te entende, tu aprende com isso, né? E tu sabe os teus limites, e tu sabe até onde tu vai. E aí vem bem isso que tu disse também anteriormente, né? É o momento que eu começo a me conhecer. E as frustrações nos levam a isso. As frustrações, perder nos ensina muito. A gente tem que estar preparado para perder, para as pessoas que estão ao nosso redor, que vão... Porque tu não tem... Na verdade, Dejair, nós temos controle de muito pouca coisa na vida. Existe uma ilusão, ao meu ver, tá? Que a gente tem um controle de muitas coisas, mas na verdade nós não temos o controle de muitas coisas.
e certas coisas que a gente vai passar e a gente até nem quer, mas o universo diz, não, isso é desta forma. Isso não depende de ti. E olhar para a sombra é bem isso aí, a gente tenta mudar, vai na casa de religião, vai no psiquiatra, psicólogo, tenta, e aí só tem uma situação, né, eu aceitar. Eu tenho aqui a última pergunta, Paulo, do Márcio de Lima. Boa tarde, Márcio. Ele diz o seguinte: o que falta no sagrado é mais debates como este. O que se vê hoje em dia é a exposição do sagrado ao ridículo, como tem acontecido por aqui. Parabéns pelo programa, está muito produtivo. E aí, pai Dejair, o que tem para dizer lá pro Márcio? É isso aí, né? Infelizmente a mídia ela é uma arma muito perigosa, né? Em várias esferas, assim, eu acho que essas informações, assim, tanto boas quanto ruins, pulverizar de várias formas, né? E a exposição do nosso sagrado muitas vezes se torna perigosa. A gente sabe dos nossos preceitos, ainda mais uma religião que ela é tão velada em preceitos secretos, né? Eu digo secretos porque é uma coisa da... O segredo. O segredo é segredo. Não, é o momento certo da pessoa aprender, porque às vezes a pessoa não... Ela pode até achar que pode lidar com aquilo naquele momento e ainda não. E o segredo é sagrado, né, gente? É sagrado. E infelizmente, realmente tem sido assim, vexatório. Certas coisas que a gente tem visto. Eu acho que as pessoas até para procurar mídia, sucesso, questões financeiras, assim, têm feito ações complicadas. Eu sempre costumo dizer que é muita informação e pouco conhecimento. Né? A mídia trouxe isso, a internet trouxe isso para as pessoas. Né? Encontrou solo, né? Muita informação, mas pouco conhecimento de verdade. Né? E o conhecimento só vai se dar nisso aqui. É um debate, uma conversa, é um contraponto de ideias. Assim que a gente cresce de fato, né? Assim que a gente tem realmente, constrói conhecimento. É no debate. E é interessante o que o Márcio Lima falou para nós, que nós somos aqui uma diversidade, nós temos uma doutora, o Centro Espírita, os batuqueiros, pessoas, né, vamos dizer, comuns, assim, que não são sacerdotes, e a gente tem algo para falar. Então é uma junção mesmo, né, Paulo? Sim. De todos os povos. Vamos chamar. E a religião, ela tem conteúdo. Sim. Os sacerdotes têm conteúdo. Tem muita coisa bonita para ser falado. E esse universalismo que é o que é bonito também, sim, né? é Porque muito te lindo. permite tu trabalhar todas as energias num ponto certo, entendeu? Tu ir atrás do conhecimento, buscar ali, saber com que energia eu me identifico. Exatamente. Isso faz bem pra mim, entendeu? Isso me traz uma expansão de consciência. Isso melhorou na minha vida, né? Na questão pessoal e dentro, né, do terreiro, ou do centro espírita, ou seja lá onde a pessoa frequenta, entendeu? É isso aí. É isso aí. Mas o tempo Acabou nosso acabou, tempo. né? Temos a próxima live marcada, Josi, para 27 de abril. 27 de abril. Tema, Josi. A gente vem falando de Bará na live do dia 27 de abril. Apesar da gente não aprofundar as pautas religiosas, a gente vem falando aí desse orixá que comanda o ano e dos caminhos, né? O que Bará nos diz, né? Caminho A te leva a algum lugar, caminho B vai te levar a outro lugar. Então a gente vem falando dessa energia, da teologia, da história de Bará e o que ele representa na vida do ser humano. Nada se faz sem Bará. Então a gente vem falando dele aí. No dia 27 De abril. abril. Aham. Catiele Mantelli, considerações finais. Bom, então, agradecer, né, mais uma vez esse espaço aqui, né, de troca, e gostaria só de fechar com uma frase que eu gosto bastante, assim, que acho que se encaixa muito, né, com essa temática que a gente estava conversando do autoconhecimento, que é quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então acho que é muito importante a gente buscar, então se conhecer, se não consegue fazer esse processo, né? Busque ajuda, mas busque pessoas sérias, né? Comprometidas, que realmente tenham capacidade de te ajudar para que tu não saia aí mais prejudicado do que quando tu chegou aí, né, para fazer esse processo, assim, desconfie, né, de falsas promessas, aí coisas muito fáceis, né, resoluções muito mágicas, porque isso geralmente é cilada, né. Pai Felipe de Oxalá. Eu agradeço imensamente ao convite de estar aqui hoje, né, na figura da Mãe Josi, que me fez o convite, né, estar aqui ao lado do Pai Deja, que é uma pessoa que me conhece desde que eu nasci, então é um grande prazer sempre estar junto dele.
né? E acima de tudo, que as vivências dentro de um terreiro religioso, né, seja sempre uma construção coletiva, né? Que a gente possa sempre dialogar dentro dos nossos terreiros, que a gente possa sempre, eu sempre digo, libertar mentes, né? Que a gente possa construir junto aos nossos, né? Plantar ideias, né? Para que novas gerações possam semear também, né? Isso aí. Lisiane Portela. Eu quero deixar um convite para as pessoas julgarem menos, não julgar o ser humano antes de ouvir. Sempre dar a primeira chance. É muito importante isso. É o primeiro passo, ouvir primeiro. Mas para isso, precisa se conhecer. Sim, mas para isso precisa se conhecer, ter humildade, não um julgamento na frente de nada, sim ter humildade de ouvir primeiro. Carlos Antério. Considerações finais. Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui nessa mesa, compartilhando aí com todos esses grandes conhecimentos. E eu queria deixar um recado também para as pessoas, buscar o autoconhecimento, porque se você não tem um autoconhecimento, você vai acabar ficando vulnerável a ser manipulado. Então, com o autoconhecimento, tu vai ter a personalidade própria, o que vai te dar uma firmeza para ter decisões, para tomar decisões sem que seja manipulado pela mídia, sociedade, enfim. Pai Dejair. Agradecer o convite, o momento, as pessoas que nos assistiram, né? Muito obrigado, a atenção de todos. Mãe Josiane, muito obrigado pelo convite, sabe o carinho que tem por ti. Pai Felipe, obrigado por tá a gente junto, sabe? Me alegra muito pela tua trajetória, toda tua expressão religiosa. Obrigado, Lisiane, Catiane, Paulo. Carlos. A gente comprou essa mesa todos juntos, assim, essa diversidade é bonita. E pedir que Exu, Bará, que daqui a pouco, dia 27, vai ser falado. É 21. Sobre... Eu errei a data, é 21 de abril. 21 de abril. Bom, então tá, dia 21. Mas que eles nos dê caminhos. Caminhos bons, que nem esse que percorremos na tarde de hoje, né? De avançarmos, sabermos para onde nós queremos ir, né? E que pessoas de boa vontade possam avançar. Eu acho que, acredito, se cada pessoa aproveitar esse ano de oportunidade que a Ninque Bará está nos proporcionando, o povo de Exu, nós podemos chegar muito longe. Claro que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto nós vamos mais longe, né? Que estejamos juntos, tá? E que Bará nos dê esse caminho. Muito, muito obrigado. Um bom axé a todos. Mãe Josiane, Templo Marlene Chaves, Centro Espírita Marlene Chaves. Bom, eu tenho para dizer o seguinte, que só o estudo salva, né? Vamos aproveitar o Pai Google aí para ver o que é autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente quer, a gente busca na internet, né? O que a gente não busca é fundamento, né? Fundamento dentro das religiões. Não estou falando somente da religião de matriz africana. Eu estou falando de todas as religiões. Fundamento é tradição. Tradição é algo que a gente traz na bagagem e isso a gente não encontra no Google. Mas o estudo, ele salva. Vai procurar uma religião, seja ela qual for, estude, procure, né? Vamos sair da ignorância, né? Vamos sair. Eu mesma era ignorante a ponto de não acreditar e não aceitar o espiritismo. Espiritismo não é uma religião, espiritismo é uma filosofia. Ele liberta, porque ele tira a venda dos olhos. Então, assim, faça que nem eu, saia da ignorância, vai no Pai Google, que nem eu digo, e procure o que é autoconhecimento, o que é espiritualismo e o que é universalismo. O universalista é universal, respeito universal. Tá aí nossos amigos que nos assistiram, meu muito obrigado. Né? Falar a respeito... Mais alguma coisa, José, que você falar? Dá um oizinho aí pra eles. Calil de Oxum, Inara e Lária. Isso, Olha, nosso muito obrigado aí por ter ficado conosco até agora, nessa live. Né? Mulheres de Aruano, chamada a todos os povos, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, você é convidado a participar com a gente. Quero encerrar com uma mensagem do apóstolo Paulo que dizia: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, mas deixei a vida infantil e passei a viver como homem, como adulto, né? Então, que nós possamos deixar as infantilidades de lado, que nós possamos nos assumir, nos amar, nos gostar, nos respeitar e a partir daí nos conhecer. E com certeza transformações muito grandes estarão acontecendo em nossas vidas. Meu forte abraço, Mulheres de Aruano, dia 21 de abril agora, no tema falando a respeito de Exu Bará.
no Centro Espírita Marlene Chaves, em Viamão, todos são os nossos convidados. E aqui no Centro Espírita Luz e Vida, com a psicóloga Catiele Mantelli, nós temos aí também um trabalho muito bacana aí, mulheres na orientação. Que você talvez esteja passando por algum trauma, alguma dificuldade, nos procure. Rua Janete Claire, número 817. Forte abraço, excelente restinho de domingo para você. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão.